Olá, boa noite aos nossos amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook do IGES, Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Estamos aqui prontos para mais uma noite de trabalho com essa live, tendo a alegria de receber amigos que são do coração, que nós vamos apresentar para vocês daqui a pouquinho. Eu sou Ivana Raiski, faço parte do grupo do IGES e do Movimento Espírita também de Goiás e de todo o Brasil, e quero convidar os nossos amigos todos juntos para fazermos uma prece, para darmos início a essa nossa atividade. Então, nós queremos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e dizer, Senhor, muito obrigada, porque nos permite nos reunirmos, Senhor, mesmo à distância, distância física, no entanto, conectados no mesmo sentimento, no mesmo coração, fazendo uso daquilo que a tecnologia tem de melhor para nos oferecer. Agradecemos pelos amigos que nos acompanham, que fazem parte conosco também do estudo desta noite. Pedimos a sua bênção, a sua proteção e a sua condução para este nosso trabalho. E assim pedimos permissão para iniciar mais uma live nesta noite. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente. Hoje nós temos, assim, muita alegria de ter esse casal especial, maravilhoso, que está sempre conosco aqui por Goiás e também é conhecido e querido aí no Brasil inteiro, que é Roosevelt Thiago e a Jo Andrade. Boa noite, Roosevelt. Boa noite, Jo. Sejam bem-vindos. Boa noite, querida. Boa noite a todos os amigos que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. É um prazer imenso estar com vocês. Ficamos realmente felizes de poder deixar nossa contribuição dentro desta tecnologia que realmente encurta todos os espaços e faz com que tudo se torne muito mais útil. Que bom. E temos também aí o nosso irmão querido do coração, Renner Ribeiro. Bem-vindo, Renner. Boa noite. Oi, Ivana. Tudo bem? Oi, Roosevelt. Oi, Jô. Olá. Uma alegria muito grande poder dividir aqui esse espaço com vocês também. Me sinto muito honrado. Só gratidão. Legal. Então, pessoal, e como é que vocês estão aí em Barra Bonita? Eu e Renner estamos em Goiânia e vocês em Barra Bonita. Como é que nós estamos aí nesses dias de isolamento social? Como é que vocês têm enfrentado toda essa pandemia que nós estamos vivendo? Nós estamos aqui com muito prazer recebendo vocês na nossa sala de visitas. É um prazer imenso e estamos recolhidos, estamos aproveitando o tempo, aproveitando realmente para desenvolver vários trabalhos que a gente tinha como projeto e estamos agora tendo a liberdade de estarmos mais tempo juntos e estamos vendo esse momento, Ivana, Renner e todos os amigos que estão nos acompanhando, como uma grande oportunidade de vida. Nós estamos tendo um momento para refletirmos o que somos, o que vamos fazer, para onde vamos. Então, é um momento sublime, no meu entendimento, enquanto cristã. Certamente, né? Nós começamos a perceber de que aproveitar o tempo já faz parte de uma habilidade para se viver mais e melhor. A gente acompanha as pessoas reclamando de não ter o que fazer. Mas hoje nós temos tanta atividade no meio espírita que essa é uma interrogação que não passa pela nossa cabeça. A gente já, essa quarentena já nos fez finalizar mais um livro, já nos fez dar andamento em alguns trabalhos profissionais também, que nós temos alguns treinamentos, a maioria já sabe que são de caráter profissional, então a gente produziu muito na quarentena, né? Eu só não vou dizer que o coronavírus ajudou, porque seria forçar um pouco demais, mas nós produzimos bastante com ele, graças a Deus. Ou seja, né, Roosevelt, aproveitar-se do que nós temos aí como fato, como realidade, aproveitar da melhor forma possível, né? Renner também tem aproveitado bastante, né? Eu sempre digo que se a pessoa tem trabalho espírita, que a pessoa que está sempre acostumado a fazer palestras, escrever livros, trabalhar numa editora, que não deixa de ser um trabalho home office, que você acaba levando ele para onde você vai. O Roosevelt viaja para as palestras, o trabalho acompanha ele, como aquela nuvem lá da família Addams, no desenho dos Flintstones. E a outra maneira que eu digo é quem tem crianças, igual eu os tenho aqui em casa, 2, então você não tem tempo para pensar em não ter nada para fazer, porque é o tempo todo, quero comer,
quero ver televisão, quero isso, quero aquilo, e mesmo que a gente limite esses pedidos, né, acaba sendo um dia que passa tão rápido que a gente nem sente. E sem falar nas atividades, né, porque a maioria das escolas continuam enviando as atividades e os pais, obrigatoriamente, se tornaram os professores, os domésticos, os empregados dentro de casa. Eu digo que a gente vai aprender tanto com esses tempos que virão e com isso que a gente está passando, porque imagina o valor que a gente pelo menos as pessoas que vão se conscientizar, o valor que a gente vai dar na empregada doméstica, o valor que a gente vai dar nos professores, o valor que a gente dá no jardineiro, que meu jardim ficou estava virando quase uma mata, uma Amazônia, o valor que a gente vai dar nas pessoas que a gente não vai poder estar vendo todos os dias. Então, como todo o mal sempre vem para o bem, né? É meio louco falar isso, mas a gente vai aproveitar muito, temos que aproveitar muito tudo isso que está acontecendo para transformar isso em coisas muito boas. Pois é. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o compromisso do espírita consigo mesmo. E aí nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. E o capítulo começa assim, me permita, eu vou fazer a leitura do trecho inicial, que é um trecho do Evangelho de Jesus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Roosevelt, quando o capítulo já se inicia com esse trecho de Jesus, nos conclamando a sermos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial, como entender essa perfeição que Jesus espera de nós? Quando nós falamos em perfeição, se a gente ficar na superfície da parábola, da expressão, parece uma proposta impossível, né? Conhecendo cada um a si mesmo e as pessoas à volta, ser perfeito é algo absolutamente impossível, você não vai chegar nunca à perfeição. Quando nós vamos estudando, né, que é o que Kardec fez depois, foi estudando, decodificando toda essa mensagem, vendo o que está por trás dessa perfeição, vamos entendendo algo muito especial. Por exemplo, de que ele não fala da perfeição como nós falamos que Deus é perfeito. Deus não entra em nenhum tipo de comparação com a criatura humana, é um elemento à parte. Então, nós vamos falar, sendo Deus algo à parte, mas o nosso caminhada rumo à perfeição era uma perfeição relativa, ela tem um espaço, nos tornarmos perfeitos até onde é possível nos tornarmos perfeitos. Na prática, é mais ou menos assim, é o compromisso que cada um deve ter com o próprio aprimoramento. Vou pegar como exemplo o que nós acabamos de falar, e, aliás, aquilo que não se fala de outra coisa, o próprio coronavírus, pessoas em casa. Então, nós percebemos as pessoas desesperadas para ir para a rua, desesperadas. Aí eu fico pensando assim, essas pessoas não se interessarem em ler um livro, muitas vezes profissional, o cara que é vendedor e nunca teve tempo, porque a vida é muito intensa, agora que ele pode, ele não pensou em ler um livro de vendas? Ele não pensou em fazer um curso pela internet? Tem o tempo todo. Então, nós temos um manancial de conhecimento dentro de casa, através da internet, e as pessoas dizendo que não tem o que fazer. Eu não entendo. Nós temos um universo inteiro, livros e mais livros, cursos e mais cursos, é só acessar a internet, e a pessoa em casa entediada que não tem o que fazer. O que é isso? Falta de compromisso com ela mesma. Falta de compromisso, e não, eu vou aproveitar esse tempo, eu preciso me tornar melhor, aprender algo mais, fazer algo diferente, gastar o tempo dela com ela. Então, tem duas maneiras de você ver isso, né? Você vai ver isso
ainda bem que agora eu tenho tempo, ou outra maneira de ver, nossa, agora eu sou um escravo. A situação é a mesma. É você que vai perceber. Aliás, sempre existe essa escolha. Então, nós percebemos assim, claro que a causa que nos fez estar preso em casa é ruim, ninguém vai discutir isso. Então, assim, já que não tem jeito, como é que eu converto isso a meu benefício? E essa pergunta você só se faz se você estiver consciente de que é sua responsabilidade tornar-se melhor. Aí nós vamos para uma outra vertente. Mas e se o cara não quiser se tornar melhor? Bom, então não é melhor, então é só para reclamar que a vida vai ser assim para sempre. Então, não é uma escolha, melhor ou não melhoro. A vida vai ser o que é para sempre, ou melhorar, se adiantar, se capacitar, é o único caminho. Não é que é mais um caminho, é o único. Então, nós percebemos o compromisso de cada um com o próprio desenvolvimento, um exemplo do que está acontecendo agora com todos nós. Então, a perfeição proposta por Jesus é uma perfeição relativa. É ir o máximo que cada um pode ir. Trocando em miúdo seria assim: quem é ruim pode ficar bom. Quem é bom pode ficar ótimo. Quem é ótimo pode ficar sensacional. O sensacional pode ficar fantástico. E assim por diante, é sem fim. É essa a proposta. Deixa eu complementar o que o Roosevelt está falando, que eu acho que é super interessante. Quando Kardec fez a indagação aos espíritos, né? Qual seria o modelo, né? Qual o modelo de perfeição para seguir? Então, ele já sabia que nós tínhamos um modelo. Ele, enquanto professor, enquanto educador, ele nos deu de presente um método de aprendizado, né? Porque todos nós, seguindo exemplos, nós conseguimos absorver, nós conseguimos fazer realmente aquilo que nós admiramos. Por exemplo, os filhos que admiram os pais querem ser iguais aos pais. Os alunos que admiram o seu professor querem ser igual ao seu professor. Nós gostamos de determinados artistas e nós buscamos essa imagem do artista, às vezes para traduzir no nosso cabelo, na nossa maquiagem, na nossa roupa, no nosso modo de falar, inclusive. Então, Kardec, ele teve assim, um método de aprendizado interessantíssimo. Nos mostrou que, por exemplos, nós podemos ser melhores, nos desenvolver, e quando ele pergunta realmente, ele tem certeza que existe já um modelo. E o modelo, Jesus, que veio aqui, que esteve conosco, que nos trouxe ensinamentos vivenciados por ele e praticados por ele. Então, veio para nos ensinar que nós devemos aprender e praticar. Muito bem. Renner, você quer adicionar alguma coisa aí? Quero. Quando Kardec inicia esse capítulo 17, né? Ele, no próprio Evangelho de Mateus aqui, no capítulo 5, que é o início lá do Sermão do Monte, ele vai dizer como que a gente vai ser perfeito, dentro dessa perfeição relativa. Ele vai dizer os exemplos, porque muita gente, se você perguntar hoje, por isso que a mensagem de Jesus é muito bacana, porque ela não é fácil. Por exemplo, pergunta para uma pessoa no mundo, me fala 3 coisas para você ser perfeito. Eu queria ser rico, bonito e queria, sei lá, tocar... Sertanejo. 3 coisas. Né? Não, João, sertanejo não. Então, a pessoa vai pensar assim, 3 coisas. Eu queria ser rico, eu queria ser bonito, eu queria, sei lá, ser o melhor jogador de futebol, alguma coisa assim. E Jesus fala o quê? Porque isso aí é muito mais fácil você estudar e ficar rico, fazer algum tratamento, alguma cirurgia plástica e ficar bonito, do que as 3 coisas que Jesus propõe aqui no início, que você mesma leu. Quais são essas 3 coisas? Amai os vossos inimigos. Olha que pancada. Outra coisa para você ser perfeito. Fazei o bem aos que vos odeiam. E terceiro, orai
pelos que vos perseguem e caluniam. Nota que Jesus não está falando para você fazer nada para você. Ele está falando assim, ó, você quer ser bom, você quer ser perfeito, então, caridade. Tudo pelos outros, mas assim, em nenhum momento ele está pensando em você, né? Amai os vossos inimigos. Claro que tudo que a gente faz, sempre o maior beneficiado somos nós mesmos. Qualquer trabalho que a gente faz, independente de qualquer trabalho, de qual seja esse trabalho, o maior beneficiado, quem mais vai aprender com isso somos nós. Mas quando Jesus fala para você, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, fazei o bem para quem vos odeia. Olha que caminho que ele está te propondo. É muito bacana isso. É verdade. Você quer falar, Jô? Pode ficar à vontade. Na realidade, o que o Renner disse é muito interessante. Muitas vezes nós paramos para observar, quando nós passamos por alguma catástrofe pessoal, por alguma situação problemática, a gente tem naquelas pessoas que foram instrumentos, muitas vezes, que nos serviram até para aprendizado. Mas naquele momento onde aconteceu a situação de conflito, nós temos, assim, até uma aversão para falar o nome desses inimigos. E com o tempo, e com a recomendação de Jesus, orai pelos seus inimigos, você começa a se habituar a ter aquela situação conflituosa, ela vai ficando na memória menos rancorosa, ela vai ficando menos pesada, ela vai, com o tempo, você se habituando a amar os seus inimigos. Logicamente que Jesus não quis dizer o mesmo amor que a gente tem pelos filhos, pelos amigos, pelos maridos, pelos companheiros, né? Nós simplesmente não fazermos o mal e nem desejarmos o mal para esses inimigos. Mas é muito importante, é muito interessante o processo, né? Quando você começa a orar pelos seus inimigos, quando você começa a ter aquela ideia, entender que tudo que te aconteceu estava certo, né? Estava certo, tinha que ser dessa forma, já que nós estamos num mundo de provas e expiações, nós temos que tirar algum ensinamento disso tudo. A gente começa a perceber que com o tempo a gente fala daquelas pessoas sem mais mágoa, sem rancor, sem peso, e ele começa a ser parte do nosso cenário sem nenhuma amargura. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente está discutindo. Amar os inimigos e orar por eles nos faz um bem danado, porque a gente vai tirando aos poucos tudo aquilo que pesa no nosso coração, tudo aquilo que deixa a gente amargo, deixa a gente depressivo, deixa a gente para baixo. Então, oração e desejar o bem, não desejar o mal para ninguém, já é um grande passo. Pois é. E o Renner comentou agora há pouco sobre a questão da caridade, não é? E na sequência do texto ainda desse capítulo, nós temos um trecho que diz assim, que os elementos da verdadeira caridade são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão do verdadeiro sentido da caridade, conforme a entendia Jesus. Porque para nós é muito mais simples achar que caridade é só doar bens materiais. Não é? Essa é a caridade mais fácil. Mas essa caridade no sentido amplo, que inclui isso que você falou, Ju, de nós sermos capazes de orar por aqueles que nos prejudiquem, isso é realmente o nosso grande desafio, não é? O que você fala para nós, Roosevelt, sobre isso? Sempre que se fala em caridade, eu sempre dou muita atenção à pergunta que Kardec faz, a maneira com que ele expõe, né? Então, quando ele fala assim, qual é o verdadeiro sentido da palavra, é porque ele já sabia que havia um sentido errado. Quando ele fala, qual é o verdadeiro sentido, ele já induz a pensarmos de que o sentido que as pessoas adotam naquela época e prossegue até hoje é um sentido equivocado. Porque, sob o ponto de vista, mais uma vez, espiritual, não existe a possibilidade de eu fazer mal para alguém sem fazer mal para mim também. E do ponto de vista da caridade também, né? Todas as vezes que eu beneficio alguém, automaticamente isso me beneficia
porque me torna uma pessoa melhor. Isso me faz melhor. Então, é um ciclo viciante até. Eu faço bem, as pessoas vão me tratando bem, vou fazendo bem, só que muitas vezes, para testar esse bem, tem que entrar alguma coisa na linha. Então, de repente, nós temos períodos onde a gente está fazendo bem, recebendo mal, está fazendo bem, recebendo mal, que é a característica do provas e expiações, senão ia ficar fácil demais, né? Então, às vezes, eles interrompem essa sequência para ver se a gente emenda dela de novo, passando pelo mal. Mesmo assim, opta em fazer o bem. Então, opa, nele a raiz pegou, porque ele está fazendo bem, não está recebendo bem e continua fazendo bem mesmo assim. É esse o negócio. Porque muitas vezes, senão a gente vai encontrar as pessoas que fazem a caridade a troco de, né? Então ele quer dar isso, mas já avisando que ele vai receber aquilo, né? E quando dá alguma coisa errada, ele fala, oh Deus, mas eu ajudei lá, né? Então, ele continua fazendo sob o ponto de vista pessoal, mas ele perdeu o sentido da fonte. Então, é igual caridade, é igual ética. Por que você age com ética? Porque sim. Não tem que ter resposta, não tem que explicar por que eu vou fazer. Ética fala que vai fazer o certo, sabe por quê? Só porque é certo. Sem justificativa. E a caridade, ela ganha efeito quando a pessoa que pratica caridade, sabe por que ela faz? Porque sim, ficou natural. Ela já não precisa mais uma causa, eu vou fazer porque se eu fizer, não se racionaliza mais, né? Ela faz simplesmente porque sim. Então, quando nós falamos da caridade, e Kardec coloca que fora da caridade não tem jeito, não tem salvação, essa bandeira ele abraçou o tempo todo. E por que fora da caridade eu não tenho jeito? Porque sem caridade eu começo a ter uma vida exclusivamente para mim. E isso me faz ficar num mundo muito limitado, né? Então, algumas pessoas hoje, quando elas pensam assim, que, nossa, eu não estou me aguentando mais, não aguento mais a minha vida, o meu mundo, mas tá que você não está fechado demais? Porque a falta de caridade nos enclausura. Você começa a viver só para você, para os teus ideais, para as tuas coisas, isso te limita. Ao mesmo ponto em que, quando você se envolve na caridade ativa, né, como a doutrina espírita orienta, pautados por Jesus, benevolência para todo mundo. O que é isso? É ser bom para todo mundo. Quando eu sou bom para um grupo seletivo, é legal, está no caminho, mas não é caridade. Né? Quando está dentro de mim, por quê? Quando eu ajudo alguém ou algum grupo, eu estou fazendo para eles. Quando eu ajudo todo mundo, a causa do ajudar está em mim, está na minha alma já. Eu ajudo independente de, eu faço independente de. Então, quando as pessoas, talvez a gente vai praticar mais caridade e com mais vontade, quando a gente entender que em todo o processo de caridade, quem está mais sendo transformado é quem pratica. Eu sou o objetivo da minha caridade, né? O outro é o caminho para isso, né? Mas o maior beneficiado é aquele que pratica. Todas as vezes que eu faço caridade, ninguém é mais beneficiado do que eu, mesmo aquele que recebe, não é mais beneficiado do que eu que pratiquei, porque isso é uma cirurgia moral. É verdade. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, eles dão uma definição sublime de caridade, que é o sacrifício do seu interesse pessoal em favor do outro, em favor do próximo. E essa expressão é assim maravilhosa, porque realmente nós ficamos, como você disse no princípio, Ivana, muitas vezes voltados para a caridade somente material, onde nós procuramos realmente, às vezes uma vez por ano, 2 vezes por ano, fazer assim, vamos verificar o que a gente não aproveita mais, porque terão outras pessoas que aproveitarão esses bens materiais que a gente já não se utiliza. E a gente faz isso, já passa a ser uma rotina. Mas ele fica tão no automático que nem o coração da gente, eu estou falando por mim, nem o coração da gente parece que está sentindo aquilo como uma doação. Esses dias, por conta desse isolamento,
nós tivemos aqui uma participação dos vizinhos, e eu achei, assim, sublime. Nós moramos nessa casa, nessa residência, há 30 anos. Há 30 anos, é um bairro gostoso, é uma rua curta, e nós temos amizades com todos os vizinhos. De repente, do nada, 3, 4 dias após o confinamento, nós tivemos a criação de um grupo de WhatsApp, de todos nós, porque começou assim, eu perguntava para a vizinha do lado se estava tudo bem. Mas essa pergunta, se estava tudo bem, era todos os dias. Era todos os dias eu me preocupava em perguntar se estava tudo bem com ela. Não era prática anterior a esse evento atual. Ela também deveria perguntar para outras. A gente estava sempre preocupado, assim, como é que estão os nossos vizinhos? Então, é um exemplo de caridade, onde realmente essa preocupação com o outro e a gente ficar satisfeita, ficarmos satisfeitos, nós dois, inclusive quando a gente sabe que o outro está bem. Então, essa preocupação e essa atenção que nós muitas vezes damos para o próximo, é uma oportunidade que nós damos a nós mesmos de crescimento e de satisfação. Porque a alegria, realmente, de saber que o outro está bem e que ele está realmente recebendo a nossa atenção, nos é confortante demais. E como caridade também, o que a gente viu e a gente vê nessa mudança, né, deste momento, é ouvir mais. Nós quase não ouvíamos as pessoas, né? A gente só fala. E hoje a gente está dando oportunidade, nesse exemplo que eu estou dando da nossa rua, da nossa comunidade, como algo que realmente é importante. Ouvir as pessoas, dar atenção para as pessoas. O companheiro da frente é caminhoneiro, ele tem transportes. Como é que você está? Como é que vocês estão lidando com essa situação? E isso a gente não estava preocupado há alguns dias atrás. Então, isso para nós também é uma grande caridade. Então, sair do bem material e também voltarmos para as ações do coração, né? A ação realmente que nos deixe satisfeitos, alegres. Bacana. Olha, nós temos aqui o Caio Milhomem, que é o nosso amigo lá da Irradiação Espírita. O Caio faz uma seguinte pergunta. Por que o uso do termo perfeição relativa? Não pode o espírito, pela sua vontade, atingir nessa encarnação a perfeição? Quem quer responder para o Caio aí? Não pode. Nós estamos na longe, verdade, por né? exemplo, assim, ó, e por que não pode, né? Só para entender assim, o termo perfeição relativa é só para explicar assim, que nunca vai ser Deus. Na prática. Porque nós falamos assim, ó, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, a impressão que dá é que a gente vai, uma hora vai ficar igual Deus. Isso não. Então, só a expressão. É como assim, ó, em vez de usar perfeição relativa, podia dizer perfeição limitada. Perfeição, ó, vocês vão até ali, mas Deus não, porque senão podia dar a impressão. Se eu vou ser perfeito e Deus é perfeito, você é Deus. Então, só para explicar isso. Então, não dá. Agora, quando nós pegamos, por que não dá para fazer isso aqui, né, na atual encarnação? Por quê? Vamos supor assim, o espírito, ele nasceu homem, e ele vai, por várias encarnações, nascendo homem, e vai saber o que sabem os homens. Aí ele vai ter que nascer mulher, várias vezes, sabe para quê? Para aprender o que sabem as mulheres. Para o espírito, eu não fui, mas eu imagino que ser mãe muda muito. Então, ele tem que ser mãe também. Aí, depois, ele vai ter que ter serviço braçal. Ele vai ter que ter um serviço intelectual, que muitas encarnações. Então, a gente vai ver que, por mais que ele vá nascendo e morrendo muitas vezes, quando esgotar tudo que a Terra tem, a Terra, planeta Terra, sabe o que ele sabe? O que é possível saber na Terra. Quando ele vai para outro mundo, ele é cru, ele não sabe nada. É o exemplo, né, pegando que todo mundo conhece, mas poderia ser outro. André Luiz, desencarna na Terra. O que era aqui? Médico, elite. Chegou lá, o que ele é? Nada. Nada, vai começar do zero, porque é outra realidade. Então, por exemplo,
Cada vez que nós vamos nos adiantando, nós vamos, é igual pega o homem mais adiantado nos mundos primitivos, é o mais atrasado aqui. Então, professor, só vivendo a nossa realidade, planeta Terra, mesmo se a gente aprender tudo, ainda não será tudo, porque não tudo está aqui. Então, é necessário experimentar outras situações, outras condições. A nossa própria consciência não consegue absorver tudo isso. Vou dar um exemplo. Há relatos do mundo espiritual que os espíritos adiantados estudam o Evangelho. E fica imaginando que a gente falando do sede perfeito não é o que eles falam do sede perfeito, deve ser um outro nível. Que ele olhando para as nossas lives, se eles estiverem conectados conosco agora, é totalmente desinteressante para eles. Porque eles enxergaram muito mais longe na mesma situação. Então, por mais que a gente atinja o melhor aqui, elevando de mundo, começamos do zero de novo. Que a realidade é outra, a visão é outra, a percepção é outra, né? Então, o caminho é longo. Muito bem. Bom, a Sueli, Renner, antes de passar para você... Tá, tá, pode ficar à vontade. E dando um exemplo material aqui do mundinho nosso mesmo, né? Na faculdade que eu fiz, por exemplo, de engenharia civil aqui na Universidade Federal de Goiás. Você, para passar do primeiro para o segundo ano, deveria tirar as notas lá, acho que era 7,5 a média, em 9 de 10 matérias, por exemplo. Você só passaria de ano se você tivesse concluído 9 das 10. Você poderia passar com uma dependência. Mas do segundo para o terceiro ano, você não passaria se você não tivesse concluído todas as 9 de 10 do segundo ano, mais aquela dependência do primeiro. Então, espiritualmente, também é assim, a gente precisa evoluir em várias matérias que a gente tem. Quais são as matérias dos encarnados? Paciência, caridade, tolerância, desconstruir orgulho, né? Diminuir orgulho, egoísmo, cólera, e aumentar, né? Em virtudes, né? E diminuir nessas. Então, é uma comparação, assim, de mundo material, mas que serve também para a gente ter uma ideia do porquê que não tem como a gente pular de um nível e pular os níveis intermediários, porque entre a nossa condição de espíritos em provas e expiações para um mundo celestial, existem etapas que a gente não conhece ainda. Como que a gente vai cumprir tudo aqui e ir direto para lá? Não tem como pular. Sim. Muito bem. Bom, a Sueli está dizendo que, na opinião dela, isso é muito difícil, né? Que realmente não é fácil, né? A gente sabe que requer esforço de cada um de nós aí. A Denise Furlan, ela disse que, às vezes, pensa que não fazemos caridade, fazemos filantropia, que é algo que é muito, realmente comum, né? No nosso movimento espírita. E nós temos aqui também o José da Costa, que é lá de Goianésia. Ele fala que, na ausência das nossas famílias, os vizinhos, né, das ruas são os verdadeiros amigos e irão nos auxiliar, né, nos casos até de doenças e outras necessidades. Interessante. Muito bem. O Alexandre Reis, que meu marido, fez um comentário aqui, lembrando-se do nosso tio Cleobaldo, aqui de Goiânia. Joey Roosevelt provavelmente não o conheçam, não sei se o conhecem, mas ele é uma pessoa muito especial, tem um coração do tamanho do mundo, e ele cuida de moradores em situação de rua já há mais de 30 anos em Goiânia. E o tio Cleobaldo, ele não se preocupa apenas em levar o alimento, ele se preocupa realmente em promover o indivíduo, sabe? Em tentar colocá-lo no mercado de trabalho, oferecer para que ele saia da rua, se for o caso, interná-lo para tratamento de dependência química. Então, nós temos aí o tio Cleobaldo aqui em Goiânia, que é um exemplo para todos nós de uma pessoa que realmente faz a caridade no seu sentido mais amplo. Mas eu queria comentar com vocês, porque na sequência do Evangelho nós vamos encontrar um texto que é fantástico e nós todos precisamos estudá-lo com profundidade, que fala sobre o homem de bem. E aí começa dizendo assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza.
e aí começa a descrever quais são as características desse verdadeiro homem de bem. Diante disso tudo, qual que é o papel do autoconhecimento para que nós nos tornemos esses homens de bem? Porque muitas vezes nós não percebemos aquilo que nós precisamos melhorar, não é? Talvez nos falte um pouco da virtude da humildade para identificarmos em nós aquilo que nós realmente estamos falhando. E eu queria dar um exemplo, inclusive, que é bem atual. Eu li hoje um artigo publicado no blog da Intelitera, do Jaime Ribeiro, que ele fala sobre a questão da pirataria. Nós vimos que agora o filme do Divaldo Franco, né, foi lançado nos grandes canais de streaming aí, e o filme está no YouTube, pirateado. E as pessoas compartilhando e tal. E a gente vê isso acontecer com livros, né, com livros de vários autores. E é claro que nós sabemos que, na maioria dos casos, as pessoas que fazem isso, elas não têm muita noção de que elas estão fazendo mal. Porque, afinal de contas, quando nós imaginamos, por exemplo, a produção de um filme ou a produção de um livro, né, o trabalho que aquilo dá e a destinação que aquele recurso vai ter. E na grande maioria dos casos, principalmente no caso dos espíritas, os recursos eles vão para manutenções de obras sociais, como é o caso do filme do Divaldo Franco. Então a pessoa, muitas vezes, sem perceber, ela acha que com isso ela está fazendo bem, porque ela está levando a mensagem espírita para as pessoas, né? Compartilhando o conhecimento espírita. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre a necessidade desse autoconhecimento para a gente se pegar, às vezes, com atitudes que não são éticas, como disse o Roosevelt, né? A questão da ética na nossa vida. Você podia começar falando, Roosevelt, para a gente? Existe uma coisa assim, ó. Com relação à pergunta anterior, a pessoa que fez a pergunta falou assim, se não daria para fazer nós nos adiantarmos, elevarmos, né, tudo nessa vida, ou me faltar por ela ainda, né? Então, quando você pega esse texto agora, o homem de bem, você vai ler assim, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade e tal. Então, se a gente conseguir cumprir tudo aquilo que está lá, sabe o que a gente vai ser? Homem de bem. Só. É o início de tudo, né? É o começo de tudo. Não vai ser nenhum espírito puro, nenhum mar. Não, se a gente conseguir cumprir tudo aquilo, a gente está na linha de largada. É o homem de bem, nada mais do que isso. Então, é fundamental que a gente entenda que o autoconhecimento ele é a proposta para tudo. Nós costumamos dizer assim, isso já traduzido em alguns livros, né? O grande problema da reforma íntima é que a maioria não sabe o que deve reformar. E se você não sabe o que deve ser reformado em você, não tem como reformar. Então, por exemplo, a base de todo conhecimento é justamente você conseguir entender, você compreender de que é necessário uma análise pessoal para que você tente saber por que é que eu vivo como eu vivo, por que é que eu passo as dificuldades que eu passo. Agora, para traduzir isso de maneira prática, né, como é que eu vou fazer para saber o que em mim deve ser reformado, modificado? Nada é melhor do que, além de prestar atenção em nós, ouvir as pessoas à nossa volta, né? Porque geralmente as pessoas à nossa volta que vão dar muitas vezes comentários que nos desagradam, porque aquela expressão crítica construtiva, aquilo não existe, que crítica é crítica e ela incomoda. Por quê? Porque é para incomodar. Se não incomodar, eu não penso. Então, a crítica é crítica, né? Ela pode ter vindo de maneira mais amena, vindo de maneira mais suave, mas crítica é crítica. Então, uma observação sobre as críticas das pessoas sobre nós nos daria já um mapa de onde nós devemos nos modificar, de onde nós devemos nos transformar. Há uma expressão que eu acho que traduz bem isso, né? Que a gente já disse isso em outras oportunidades, mas eu acho que, assim, eu digo que é a pergunta que vale a tua vida. É a pergunta que vale a tua vida. É assim, se nós sabemos que existem mundos melhores, se nós sabemos que existem mundos felizes, mundos onde ninguém sofre, o que é que você está fazendo aqui?
Essa é a pergunta que vale a nossa vida. Quando você conseguir entender, ó, tem um monte de lugar melhor e eu estou aqui, tem lugares felizes e eu estou aqui, por que eu estou aqui? Responder essa pergunta, o que é que te prende nessa condição de vida, é determinante para você saber o que deve ser reformado, para depois pensar em reforma de valores íntimos. O autoconhecimento é para as nossas práticas do dia a dia, nos nossos treinamentos, nas nossas orientações, é sempre o ponto de partida. Como o Roosevelt falou, se nós não sabemos quem nós somos, ou quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas fortalezas, porque todos nós temos pontos fracos e pontos fortes. Então, nós temos que nos conhecer. Infelizmente, nós nos atemos à educação dos filhos, à vida profissional, à vida religiosa, ao centro, a várias atividades e nós nos deixamos para trás. Muitas vezes, quando a pessoa pergunta assim, fulano, quem você é? Normalmente a gente fala assim, eu sou psicólogo, eu sou engenheiro, eu sou professor. Mas não é isso. Essa é somente uma função. É uma função. Mas quem verdadeiramente você é? E muitos de nós para e reflete e fala assim, meu pai, eu nunca pensei a respeito. E a gente pensa nos filhos, quem tem os netos pensa nos netos, quem tem a casa para cuidar, a empresa para cuidar, e deixamos a nossa experiência, o nosso autoconhecimento de lado, porque na realidade é muito mais fácil conduzir os outros do que se autoconduzir, avaliar os outros do que se autoavaliar, desenvolver os outros do que se autodesenvolver, porque se desenvolver, se conhecer, demanda em dedicação e demanda também em comprometimento. Porque quando eu me proponho a me conhecer, eu tenho que realmente ter um plano para que isso aconteça e seguir esse plano. Como um exemplo bem simples, né? Por exemplo, a pessoa quer, digamos, parar de falar palavrões. Parar de falar palavras feias, palavras do jeito que a gente denomina na casa e na nossa vida. Se ela não tiver um empenho para não dizer mais essas palavras, e ela está sempre atenta, eu não vou dizer mais, ela não consegue realizar o propósito. Então, se conhecer, segue mais ou menos um caminho difícil, tem que ter comprometimento e tem que ter, assim, eu quero realmente me conhecer. E conhecendo as fraquezas, trabalhar sobre essas fraquezas para se mudar. E, Ivana, como você disse, o ponto de partida para nós nos transformarmos, ou nós sabermos, inclusive, se nós já temos algumas características do homem de bem, é se autoconhecer. Sem se autoconhecer, a gente nem sabe se a gente tem algum desses caracteres, alguns desses sinais, alguns desses comportamentos. Então, ponto de partida, autoconhecimento, também já de muitas épocas atrás, né? Não é um termo recente. Você vê bem lá de Sócrates, né? O conhece-te a ti mesmo. Então, é uma necessidade individual de todos nós. Muito bem. Renner? Na verdade, esse autoconhecimento que é muito conhecido por nós espíritas, lá na questão 919 e 919A, quando Kardec pergunta, que eu acho que quando ele fez a pergunta 919, ele já estava com a 919A na cabeça, viu, Roosevelt? Ele pergunta como quem não quer nada, assim, para os espíritos, qual é um atalho, um caminho prático, mais rápido, para eu poder... progredir. Nessa vida, né? Para o homem se melhorar nessa vida e resistir aos maus arrastamentos, como me dá um atalho. E aí ele diz, né? O conhece-te a ti mesmo, que, segundo consta na mitologia grega, era uma mensagem do oráculo de Delfos, na Grécia. Era onde ficavam as pitonisas e as pessoas iam até lá para
para utilizar da mediunidade dessas pitonisas para poder fazer perguntas fúteis, né? Vou ficar rico, vou casar com fulana, vou ter quantos filhos? Então, os oráculos eram procurados, né, antigamente, para se a gente ia vencer a guerra, quando é que o coronavírus vai passar, se a gente tivesse um oráculo de Delfos hoje, acho que era a pergunta que ia ter mais número lá, seria essa. E depois vem a sugestão de Santo Agostinho, né, dizendo para a gente, faça o que eu fazia, né, quando eu vivi na Terra, e lembrando que Santo Agostinho, até os 27 anos de idade, se eu não me engano, foi pagão, desordeiro, dava trabalho demais para a mãe dele, e ela todos os dias orava por ele, até que ele se converte e se transforma nesse espírito, né? Que ajudou, inclusive, na codificação. E o autoconhecimento, eu sempre digo que ele é uma aceitação. Se você não aceitar que você tem defeitos, você não tem como transformar ele. Então, seria o primeiro passo. Então, eu quero deixar de falar palavrão. Então, eu preciso deixar de falar palavrão dentro da minha casa, no meu trabalho, no futebol, no bar, para quem frequenta o bar, porque você vai chegar num determinado momento em que você vai falar palavrão dentro da sua igreja, dentro da casa espírita, porque não dá tempo de fazer essa conta. Nossa, aqui eu não posso. Aí, quando você vê, você está falando palavrão para o padre, para o pastor, para o orador, para o companheiro, no trabalho, e não pode. A gente que conhece pessoas que falam palavrão é uma coisa muito desagradável. Então, se eu quero deixar certos vícios, né? E deixar vícios significa romper, às vezes, com algumas pessoas. Eu preciso deixar de beber. Então, eu vou ter que deixar de conviver com algumas pessoas, porque elas não vão querer seguir nesse caminho que eu vou seguir agora. Então, o autoconhecimento significa, então, a gente aceitar coisas que doem na gente, para a gente poder transformar. Significa romper com algumas pessoas temporariamente, para talvez a gente se encontrar com elas no futuro de novo. Então, não é uma coisa fácil. Tanto que Santo Agostinho deixa ali 2 páginas para a gente sobre a opinião dele sobre o autoconhecimento, que é uma coisa muito importante para a gente poder dar um passo adiante. Pois é. Ô, Jô, a Juliana está te mandando um beijo. Um beijo, filha. A Juliana Gil. A filha querida de São Paulo. Então, um beijo para você, querida. A Meire Feira está comentando. A Meire está comentando que o Tio Clobaldo hoje está distribuindo 1.200 marmitas. Né? Nós falamos aí no Tio Clobaldo. E a Meire também comentou algo aqui que realmente nós acreditamos, né? Falando ainda sobre essa questão da pirataria, ela acredita que a maioria não sabe, não tem essa noção de que quando ela pega um conteúdo que está lá no YouTube, né, de forma, entre aspas, gratuitamente, e compartilha, ela está lesando de alguma forma, né? Ou mesmo quando alguém coloca isso lá na sua rede social e tal, quando manda um PDF de um livro, a pessoa muitas vezes nem se toca que ela está infringindo os direitos autorais e que ela pode estar prejudicando alguém, né, em função disso. Mas é importante para nós ficarmos atentos e quando percebermos isso, orientarmos, né, os nossos irmãos aí, né? A Jaciara, ela é de Piracicaba e ela está agradecendo aos amigos Jô e Roosevelt. Muitas saudades de vocês em Piracicaba, tá? Nós também, nós também. Obrigada, viu, Jaciara, porque você está aqui com a gente, todos os demais. Bom, nós já estamos com 48 minutos, né, da nossa conversa. Eu gostaria que o Roosevelt, a Jô e depois o Renner falasse as suas palavras finais aí para os nossos companheiros que estão nos acompanhando, nesse período em que nós estamos enfrentando aí essa anormalidade, né? Essa crise mundial, de que forma que nós realmente devemos agir para buscarmos fazer isso aqui, né? Nos tornarmos melhores e buscarmos aquilo que nós viemos fazer aqui. Ivana, deixa eu finalizar e deixar aberto já um adendo, uma reflexão, que por si só ela ia merecer um encontro desse só para falar disso, né? Mas como eu vai estar indo ao encontro do que a gente está dizendo, eu acho importante falar.
que Tá, é já vamos deixar marcado, tá? é o desenvolvimento, que é o nosso tema de hoje, sede perfeitos, e a negligência que a gente tem com esse desenvolvimento. Eu vou abrir um parênteses aqui que vocês vão me entender já. É o seguinte, existe muita polêmica, né? E nós vamos discutir isso hoje, sobre eventos cobrados ou não cobrados, espíritas ou não, tá? Eu vou pegar um outro lado que vocês vão me entender já. Nós, eu e a Jo, nós fazemos atividade espírita gratuita no país inteiro, aquele negócio todo. Mas nós temos um trabalho profissional, que também é de treinamento, de desenvolvimento, e isso é um trabalho cobrado, isso é um trabalho profissional para nós. Muito bem. Agora, existe uma coisa importante que vai mostrar o empenho ou não no autodesenvolvimento de todo mundo, que é o seguinte. O que é que vocês acham? Você, Renner e a Ivana, o que é que vocês acham? Que a gente prefere dar treinamento quando é pago ou dar ele gratuito nas instituições espíritas? Tenho certeza que vocês preferem dar gratuito nas instituições espíritas. Pois é, mas eu digo que, infelizmente, não. Sabe por quê, minha irmã? Porque é o seguinte, porque nós não estamos acostumados a nos desenvolver quando é de graça. O evento pago começa às 8, 15 para as 8 eles estão lá. O evento espírita começa às 8, eles vão chegar às 8h30, tomar café, aí começa. O evento acaba às 8, o evento pago até às 9, eles estão lá e não deixa a gente ir embora. O evento de gratuito espírita acaba às 8, vai dando 6 da tarde, já vai, você vê que vai indo embora o pessoal. O que eu quero dizer com isso? Existe muito conhecimento disponível, gratuito, e a gente não dá valor. Depois a gente tem que pagar para ouvir o mesmo, é o mesmo. Paga, mas lá você não perde, você não sai antes, você não para ir no banheiro e demora para vir. Sabe por quê? Porque você pagou. Então, por exemplo, o compromisso da pessoa com o desenvolvimento dela, já você começa a ver por aí, né? Não perder oportunidade. Muitas vezes a gente fica desestimulado em dar o treinamento gratuito porque não tem adesão das pessoas. Aí você dá um treinamento pago, a mesma pessoa que estava lá no gratuito vai, aí ela não chega cedo, ela não sai antes, ela anota tudo porque ela pagou. Então, isso é uma questão que mostra já a nossa falta de aptidão em aprender. Então, a mesma coisa eu digo agora, existe muita informação o tempo todo. Você só pode estar sem ter o que fazer em casa se você estiver realmente desvinculado do seu autocrescimento, despreocupado com o seu adiantamento. Porque, então, hoje, em qualquer celular com internet, você tem uma infinidade de meios para se desenvolver gratuito. Então, é fundamental que as pessoas aproveitem isso para o crescimento delas. É a nossa proposta. Para a gente encerrar e para a gente concluir, já que nós estávamos falando do sede perfeitos, nós deixamos aqui que realmente o nosso guia e modelo é Jesus. Por mais impossível que seja, ele é possível nós chegarmos próximos das atitudes e comportamentos que ele teve. Nascendo e morrendo, nós vamos chegar lá um dia pela lei do progresso. E como dois passos importantíssimos que nós temos que ter enquanto espíritas, enquanto cristãos. O primeiro passo para a nossa evolução é aprender. E o segundo, e o mais importante, porque aprender e não praticar é a mesma coisa que você ter remédio na sua frente e estar morrendo de dor de cabeça e não tomar. Continua com dor de cabeça. Então, aprender e praticar. E só para encerrar, vou contar só uma historinha assim, bem curtinha. Um dia estou tomando café numa xícara e alguém passa apressadamente, bate nessa xícara e me enche de café, derrama na minha roupa. Eu fico com toda a coberta do café derramado. Não fui eu, não. Alguém passa e me pergunta assim, mas Jô, por que você derramou o café? E eu respondo de pronto, porque fulano me empurrou.
E essa pessoa me disse assim: não, Jô, você não derrubou o café na sua roupa porque alguém te empurrou. Você derrubou o café na sua roupa porque na sua xícara tinha café. Se você tivesse chá, você teria derrubado o chá na sua roupa. Se fosse água, teria derrubado água. Então, pessoal, os companheiros todos que estão aqui seguindo com a gente nesse início de noite, o que é que nós temos na nossa xícara? Será que nós temos muita raiva, rancor, teimosia, falta de humildade, falta de paciência? A vida é feita de escolhas. E a gente só pede, só sugere que escolha ter na sua xícara amor, paz, humildade, paciência, tolerância, aprendizado e muita paz. Que todos recebam o nosso beijo do coração no coração de vocês. Ok? Renner, está contigo. Então, eu analisando esse momento que a gente está passando, né, nessa quarentena, onde a gente obrigatoriamente, pelo menos quem não é da área de saúde ou quem não tem seu comércio ainda liberado, está em casa, né, como é o meu caso, e não é só aí, mas em todos os lugares, muitas pessoas reclamando de não ter o que fazer, quero voltar logo para a rua, quero que o mundo volte logo ao normal, e sendo que tudo que estava errado era esse mundo que não tinha nada de normal, né, que estava todo atrapalhado. E vocês devem ter acompanhado aí, eu não acompanho de ficar vendo, mas a gente escuta falar sobre as lives sertanejas, né? Aí a gente começa a entender um pouquinho e saber realmente como que eu tenho uma prova de que eu estou num mundo de provas e expiações, como que eu tenho uma prova que eu estou num mundo primitivo, como que eu tenho uma prova, essas lives sertanejas me deram uma prova disso, porque se você vê um cantor sertanejo, que independente de eu estar arrecadando alimento ou não, isso aí eu não vejo mais do que obrigação, mas onde uma pessoa que está bebendo, falando palavrões e que está fazendo uma apologia ao álcool, que poderia fazer a live dele, poderia até beber se ele quisesse, mas sem fazer a apologia, que está ali fazendo aquele endeusamento do álcool, tem 5 milhões de pessoas conectadas. 5 milhões. Eu não vou perguntar para a Ivana quantas pessoas têm conectado com a gente agora, porque não vem ao caso, mas talvez não tenham 100 pessoas conectadas, falando de Jesus, falando de evolução. Então a gente começa a entender um pouquinho desse mundo que a gente vive quando a gente vê essas coisas. Então não é muito difícil a gente saber onde é que a gente está. E como mensagem final, baseando no capítulo Sede Perfeitos, no Homem de Bem, eu gosto muito dessa passagem, que está quase no finalzinho, onde Kardec fala: estuda suas próprias imperfeições, voltando lá, como eu comentei no início, né? Sempre tirando você e focando no outro, né? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Se você fizer isso, parece que vale para todas as outras, né? Porque quando você está estudando o que tem de mal em você e combatendo, você automaticamente está se aproximando do bem. Aí você vai conseguir ter fé em Deus, fé no futuro, sentimento de caridade, não ter ódio, ser indulgente, encontrar satisfação em ajudar, conforme está lá no Atos dos Apóstolos, né? Há muito mais satisfação em dar do que em receber. Então, você vê que a mensagem de Jesus, ela casa com Kardec, ela casa com Emmanuel, ela casa com o que os espíritos vieram nos trazer, né? Então, sede perfeitos, o caminho, né? Os espíritos nos dizem aqui que isso aqui não está todas as regras, mas quem praticar isso aqui já vai estar no caminho de adquirir essa perfeição relativa, essa perfeição que permite o nosso plano. Um abraço aí para todo mundo que nos acompanhou, um prazer enorme em dividir aqui esse espaço com vocês, amigos queridos do coração que vocês sabem que eu considero bastante.
Pois é, gente. E antes de nós finalizarmos, é importante nós dizermos que quando nós fazemos o estudo deste capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, e nós deixamos aí o convite, né, para que todos nós possamos estudar não só o capítulo 17, mas toda a obra da codificação espírita, mas quando nós começamos a ler a descrição que é feita, né, de como se tornar um homem de bem, e aí na sequência nos orienta que, na verdade, o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, porque as qualidades são as mesmas, e nós ficamos pensando, meu Deus, não é fácil. Como disse a nossa companheira que está acompanhando o live, não é fácil. Mas tem uma parte neste capítulo que eu gosto muito, que é quando os espíritos dizem assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Ou seja, se nós estamos aí nesta luta, não é? Se nós estamos nessa luta de nós conosco mesmo para vencer as nossas imperfeições, nós estamos no caminho, nós somos sim os verdadeiros espíritas, porque nós estamos lutando e nós estamos buscando. E como disse o Renner, pode ser que nós não sejamos muitos aqui sintonizados conversando sobre isso, mas certamente nós temos também uma multidão invisível que nos acompanha, de desencarnados que estão aqui conosco, aprendendo junto conosco. E esse vídeo ele fica gravado e depois ele vai ser acessado por muitas pessoas que por um motivo ou outro não puderam nos acompanhar neste momento, não é? Então, por isso que a gente só tem assim que agradecer muito ao a Jo, ao Roosevelt, os nossos amados, né, lá de Barra Bonita, ao Renner, nosso irmão aqui de Goiânia, a todos que têm nos acompanhado, né? Nós temos percebido que alguns amigos, eles estão nos acompanhando em todas as lives. Nós temos feito lives às segundas, quartas e sextas, às 21 horas, e aos domingos, às 19 horas. Então, nós temos observado que alguns amigos têm nos acompanhado aí nessa programação. Nós agradecemos muito. Já queremos deixar, Roosevelt e Jo, combinado, tá? Vamos marcar uma nova data para nós falarmos mais sobre alguns assuntos. E queremos aproveitar para convidá-los para a nossa live de amanhã, segunda-feira, às 21 horas, quando nós teremos o Adriano Máximo, que é o nosso companheiro também do IGESE, conversando com o nosso amigo Calci de Sarroris, que é autor do livro Do Outro Lado da Letra. E eles vão falar justamente sobre as modificações que o cristianismo sofreu no decorrer dos tempos. Então fica aí o convite, amanhã às 21 horas, aprendemos um pouco mais também sobre o Evangelho de Jesus. E eu queria pedir a Jo para fazer uma prece para nós de encerramento. Tudo bem, Jo? Tudo bem. Vamos então cerrar os nossos olhos e buscar no mais íntimo do nosso coração um agradecimento por ter tido essa oportunidade de vida, por essa oportunidade de encarnação, por essa oportunidade dessa experiência terrena, onde nós colhemos tantos frutos, passamos por algumas situações de aprendizado, dolorosas ou não, mas sempre gratos e sempre considerando que Deus, sendo justo e bom para conosco, está tudo certo como está. Agradecemos aos bons espíritos, agradecemos ao Mestre Jesus e agradecemos a todas as pessoas que estão conosco neste momento. E que assim seja. Que assim seja. Olha que legal, gente, antes de nós encerrarmos, a Elvaci, que nos acompanhou desde o início, ela é de Ribeirãozinho, em Mato Grosso, e ela está te dizendo que ela se sentiu dentro de uma casa espírita, e que lá na cidade dela não tem casa espírita. Né? Então, que bom que nós podemos, né? Um beijo para a Elvaci, ela é maravilhosa. Pois é, que bom que nós pudemos chegar aí até vocês. Gente, então, mais uma vez, boa noite. Obrigada a todos que nos acompanharam e sigamos juntos em frente. Um grande abraço. Um abraço, irmãos. Tudo de bom. Fiquem em paz. Tchau, Boa noite. Querido. Boa noite. Tchau, tchau.